Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros e Foco. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, formado na Federal do Ceará. Depois vim fazer um mestrado em engenharia automotiva na Itália, que foi um inferno. E agora estou num doutorado que está sendo um paraíso. Certo? Doutorado em pesquisa de desgaste de borracha, no qual eu vou levar para a parte de pneus, né? Um dia. Por enquanto, só borracha. O vídeo de hoje a gente vai continuar os tópicos de dinâmica veicular, certo? E a gente vai entrar na parte de suspensão, que é mais ali um comentário, né? É nessa aula que a gente vai começar as agressões, as fórmulas. Pouca coisa hoje. Eu fico chamando isso de aula, não era para eu chamar de aula, era para eu ter criado estude comigo. Eu chamei de aula, vacilei. Enfim, é isso aí. Vamos começar. Suspensão automotiva. Certo? Vamos falar dessa merda aí. Vambora. Certo? Suspensão. Qual é a função de uma suspensão? Hein? Qual é a função? Tem várias. Podemos aqui elencar logo aqui uma primeira, que seria prover movimentos relativos entre o cubo de roda e o chassi. Ok, certo? Outra função da suspensão. Cafezinho ruim, viu? Puta que pariu. Manter as rodas em contato com a pista, certo? Manter o máximo possível. Manter as rodas em contato com a pista o máximo possível. Por que a gente diz o máximo possível? Porque se não tivesse suspensão, a gente ia perceber muitas coisas quando dirigisse um carro. Uma das formas de você entender um automóvel sem suspensão é dirigir um kart. Pega qualquer kart indoor desse aí. Se a pista tiver muito desnível, geralmente eles fazem estacionamento de shopping, né? Mas quando não, você sente toda a irregularidade da pista. Toda. Mas quando eu digo toda, é toda mesmo. Por isso que quem geralmente vai andar nesses karts, ele sai todo dolorido. O automóvel é desse jeito também. Só que como eu tenho a suspensão, eu tenho amortecedores, eu tenho molas, eu tenho buchas, eu tenho coxins, né? Então eu não sinto isso. Tem alguém sentindo por mim. Certo? Então manter o máximo possível. E o que aconteceria se não tivesse? Em algumas ondulações a roda poderia sair, perder o contato com a pista, né? Por isso que a gente diz dessa forma o máximo possível. Um outro motivo, né? É o compliance.
Permitir algum compliance? Pode ser? Eu falei aqui de molas, eu falei de buchas, falei de amortecedores, de, como é que é o nome? De batedores. Mas todos eles são componentes flexíveis, são componentes elásticos. Quando a gente fala de compliance, a gente está falando da rigidez de alguns componentes, em especial o braço de suspensão. Obviamente, esses componentes são rígidos, certo? Esses componentes são rígidos. Braço de suspensão, se eu não me engano, a bieleta, né? É uma haste metálica, certo? Bieleta. O toe arm é um braço metálico, um componente metálico, né? E tal, rígido. Por que eu falo de compliance? Porque todos eles têm um grau de deformação. Óbvio, todos eles deformam. Todos eles têm um grau de elasticidade. Na realidade, a elasticidade não é só uma propriedade de componentes elásticos como borrachas, elastômeros e alguns outros polímeros. O ponto é que estes últimos que eu falei, eles só têm ali uma deformação maior, né? E geralmente o módulo de elasticidade deles são bem baixos, comparados ao material que faz um braço de suspensão, geralmente é alumínio, né? Aço, um aço de alta resistência pode ser usado também, né? Titânio, né? Então, geralmente eu tenho esses pormenores, né? E esses componentes rígidos, né? Eles são intencionalmente projetados para ter um grau de elasticidade ali. Não nos se engane. Vou dar um exemplo muito interessante aqui. Muitas vezes, em competições automotivas, geralmente categorias de base, ao longo do campeonato, quando o piloto ali dá uma perdida de performance e tal, começa a ter umas quedas, todo mundo muitas vezes começa a suspeitar, esse chassi ele já não está mais funcionando direito, ele não está tão rígido, ele já está torcendo demais. O chassi é a parte mais rígida do carro, certo? Eu vou falar disso numa outra aula. Uma outra aula que vai ser não vai ser uma aula, vai ser um estudo, né? É que eu estou estudando, né? Não é necessariamente uma aula, não tome tudo isso como uma aula, né? É eu estudando, falando para mim mesmo, né? E às vezes se acredita que o chassi está defeituoso. E aí troca o chassi e o piloto continua andando mal. Sabe o que era? Às vezes é o braço de suspensão. Ele já entrou. E assim, todas essas pequenas categorias, Fórmula Renault, Fórmula não sei o que, GP1, GP2, GP3, Fórmula 3, todas elas, todos esses carros, eles têm uma quilometragem para troca de peças. Nem todas as equipes seguem, evidentemente, mas alguns componentes da suspensão, quando chegam ali em uma determinada quilometragem de uso, eles começam a ter um compliance maior do que o projetado, e aí o carro perde performance,
Você ajusta o carro não vem tempo, sabe? O piloto não consegue fazer o carro virar, né? E muitas vezes a pessoa acredita, não, é o chassi. Aí compra outro chassi, paga uma grana, né? Geralmente você compra só o chassi, né? Aí bota todas as peças do outro de novo, porque geralmente, tipo, é caro, né? E o carro anda do mesmo jeito. Por que eu disse isso? Só para os senhores entenderem a importância da manutenção. E a importância do compliance. Certo? Vou até botar outra cor aqui. Tá aqui vermelho. A importância do compliance, que é o que? Aquele grauzinho de deformação que tem que ter. A gente acha que não, mas tem um pouquinho. Ele tá lá no projeto, tá lá dentro do projeto do projeto do chassi, certo? Bom, tipos de suspensão. Seus pífios. Tipos de suspensão. Existem suspensões independentes. Certo? Eu tenho suspensões dependentes ou rígidas. Vamos fazer isso aqui, deixa eu botar aqui, né? Dependentes ou rígidas. Certo? Suspensão independente. Certo? Características. Eu não sei se a gente vai descrever isso aqui, mas eu já tenho uns vídeos de suspensão no canal, então olha lá. Tem artigo também no blog, olha lá. Certo? Suspensão independente geralmente tem um grau de liberdade, um GDL. Ela tem um braço, certo? Geralmente pode ser transversal ou longitudinal. Um braço não, ela tem braços, né? Porque a double wishbone são 2 braços. Mas no geral é um controle só. Ela pode ter braços únicos. Únicos em que sentido? Por exemplo, na double wishbone eu tenho 2 braços, mas eles não têm conexão entre si. Embora eles se conectem no mesmo componente, que é do chassi para a manga de eixo, certo? Então, braços únicos que podem ser transversais, oppure longitudinais. Certo? Suspensão rígida, ela geralmente tem 2 graus de liberdade. Tá entendendo? Por quê? Suspensão independente, ela tá ali para constringir, constringir é ótimo, né? Restringir o movimento da suspensão verticalmente, o máximo possível. Então, o que acontece? Geralmente, vamos passar aqui o tracinho.
chassi. Certo? Temos aqui o chassi. Vamos fazer de uma forma mais... chassi, certo? Aí vamos botar aqui um link, uma conexão aqui, meus braços. Certo? Meus braços. Agora tentar desenhar igual aqui do outro lado é que é foda. E não ficou igual. Aí é foda, aí me quebra. Beleza, acho que ficou bom. Certo? Aqui a roda. Beleza. Aqui o pneu. Derrei aqui, não era assim não. Certo? Então temos aqui o nosso chassi. Então veja que com a suspensão independente eu estou restringindo a minha suspensão, garantindo um movimento vertical, certo? Entende? Entendes? Certo? Movimento somente vertical, o máximo possível, evidentemente. Beleza. Eu posso ter também essa mesma configuração de suspensão, né, no caso independente, mas lidando com o braço longitudinal, como eu citei, como eu mencionei. Então temos aqui nossa roda. Esse tipo de configuração é muito comum também, certo? Eu tenho a nossa roda aqui, o centro, tem um braço de suspensão aqui, geralmente vem até um chassi. Certo? E certo, tem um braço de suspensão. E tá aqui tá aqui o braço. Aqui, mesmo esquema, só que a diferença é que o meu braço, ele é longitudinal. Geralmente esse tipo de suspensão é a suspensão traseira, mas é independente e é suspensão, então tá valendo, certo? Então, o objetivo é garantir um movimento retilíneo e vertical, certo?
Eu posso demonstrar isso aqui também de uma outra forma. Certo? Deixa eu pensar numa forma mais... Beleza. Coisinha, detalhezinho interessante. Vocês percebem que se eu tenho um deslocamento vertical nessa roda aqui, nessa daqui, certo? Isso já tá no máximo. Ela vai subir 100% reta? Não vai, certo? Vai ter ali um camber, uma variaçãozinha de cambagem, um camber gainzinho, né? Geralmente como que isso acontece? Qual é geralmente o movimento? Certo? Geralmente é esse. Quando eu tenho um movimento vertical para cima, ela tende a abrir. Quando é para baixo, ela tende a ficar positiva, uma cambagem positiva. Para cima, cambagem negativa. Para baixo, ela tende a ficar positiva. Certo? Então, durante o que a gente vê aqui é que durante o movimento da roda, né? A posição do centro vai mudar, né? Em 3 dimensões, certo? O grau de liberdade significa que o controle da roda ele pode ser feito só sabendo de um parâmetro, certo? Entendeu? Então, eu posso um GDL, logo um parâmetro. Necessário. Pronto. Tá? Beleza. Mas aí no caso de suspensão dependente, eu vou tentar demonstrar aqui. Tá, vamos lá. Em suspensões dependentes rígidas, qual é a principal característica? Eu tenho um eixo maciço. Quer dizer, não é maciço, né? Bom, se for tração dianteira é maciço. Mas geralmente tração dianteira usa suspensão semi-independente do tipo... como é que é o nome daquela porra, meu? Eixo de torção. Eixo de torção. É outra coisa ali. Outra coisa. Mas também eu acho que tem 2 GDL ali também. Como é que funciona? Eu tenho o eixão rígido, diferencial, né? Saídas do diferencial e TOF, eixão rígido, saídas aqui do diferencial. E aqui, saída do diferencial. Tenho aqui minha roda. Certo? Daqui a roda. E aqui o aro. Pneu. Certo?
Aqui o aro e aqui o pneu. Me dê, papai. Beleza. Aí, o que é que acontece geralmente nesse tipo de suspensão? Geralmente elas são feitas com eixo de mola, certo? Não é que elas são feitas com eixo de mola. Elas utilizam eixo de molas como o componente elástico. Ou molas helicoidais. Então, geralmente eu tenho aqui um prato, né? Que é onde vai minha mola. Certo? A mola vai aqui. O chassi geralmente está aqui. Vamos desenhar um chassi de outra coisa. Pera, chassi. Aqui o meu chassi. Certo? Aqui é meu chassi. Então eu tenho a mola. Independente da mola que for. Geralmente a mola com amortecedor, né? Então, mola. Dashpotzinho. Beleza. Não, seu pífio. Aqui, pronto. Beleza. Aqui, básico, nada demais. Centro da roda. Centro da roda. Beleza. Aqui o meu centro. E aqui. Quando a gente chama a suspensão independente, quer dizer que o movimento de uma roda está correlacionado ao movimento da outra. Certo? Se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce. Ok, então essas... O que é que eu tenho? Esse eixo ele pode ir os dois para cima, as duas rodas para cima, certo? Um movimentozinho, um heave, né? Um bounce, né? Que é quando o carroceria oscila verticalmente. Eu posso ir para baixo, certo? E até agora um grau de liberdade. Aí é que tá. E quando uma roda sobe e a outra desce, aí o que esse eixo faz? Ele gira, ele rotaciona. Então ele faz isso aqui, ó. Certo? Mais ou menos isso aqui. Não muito preciso, mas... Certo? Então... O centro da roda também vai dar essa oscilada. Aí o que é que acontece? Eu tenho um ângulo aqui. 2 graus de liberdade. Certo? Ok. Tipos mais comuns de suspensão independente. Multilink. É uma das mais complexas, inclusive. Certo? Double wishbone. Que é o braço sobreposto, duplo A. Certo? McPherson. A mais comum suspensão, tipo de suspensão dianteira, certo? E eu dou detalhes dessa suspensão em outros vídeos, é só procurar aí no canal. Vou tentar também deixar na descrição, certo? Suspensões de eixo rígido, certo? Eixo rígido. Certo? Suspensão independente do tipo eixo rígido. E a Dedion.
Dead-on, que é um conceito muito antigo de suspensão. Dead-on, eu vou dizer aqui para vocês geralmente como é que é. Nesse caso da Dead-on, pô, não tô lembrado muito bem, mas só o diferencial é fixo. O diferencial ele é fixo na carroceria, no chassi. E aí os meus braços aqui oscilam sozinhos, né? Mais ou menos isso. Mas não tem no vídeo de suspensão eixo rígido. Pode ir lá olhar. Eu acho que tem. Porque eu já falei disso no canal. Certo? Assim, no geral, suspensões independentes e dependentes, antigamente acreditava-se que suspensão independente era mais robusta. Sim, de fato é, porque eu posso ter um eixo muito pesado e rígido, e para caminhão geralmente é esse tipo de suspensão. Picape, suspensão traseira geralmente é eixo rígido, certo? Tem umas picapes aí que sai suspensão com eixo semi-rígido, mas quando tu vai ver um eixo rígido só com um pouquinho mais de elasticidade, de mobilidade no caso, que é essa mobilidade que a gente viu aqui. Mas no geral é isso, certo? Mesmo assim, uma suspensão independente, esses braços, eles são até bem robustos e eles não requerem manutenção, né? Para automóveis de rua. Automóveis de competição é outra coisa, certo? Então aquele exemplo que eu falei continua válido, certo? Dentre essas suspensões independentes, e começou, né? A Multilink geralmente é a melhor, mas também é a mais cara de se manter, certo? Por quê? Porque ela consegue fazer esse controle mais eficientemente. Ela tem mais braços. No geral, se eu não me engano, a Multilink tem cerca de 5 braços, né? Geralmente se diz também, aqui na Europa se diz que Multilink é toda suspensão com multibraços. Então essas duas serão suspensões Multilink, e a Multilink que eu denominei aqui seria chamada de 5-link. Mas isso são só denominações, né? Tipo, tu não tem cu tem anos, né? Então essa besteirada, né? Mas não muda muito. O fato é que a Multilink consegue ter um controle melhor da suspensão. Por quê? Porque eu tenho um braço superior, um braço inferior, e eu tenho um braço de toy, se for suspensão traseira, né? E aí eu consigo controlar a roda durante todo o movimento dela, né? Isso é bom porque mantém mais a roda na pista, certo? Mas tem um outro ponto, né? Abre espaço para fragilidades. Cada link é um possível ponto de manutenção e quebra, certo? Então por isso que geralmente o Multilink é suspensão complexa, é suspensão de difícil da manutenção, certo? Em termos de suspensão, duplo A continua sendo a que tem o melhor ali, performance e custo. Tanto que a maioria dos carros de corrida usa ela, né? Beleza, eixo rígido, muito bom de para carga pesada. Geralmente dá ao carro uma... Como é que era o nome, meu irmão? Massa não suspensa elevada, né? Por quê? Porque o eixo com diferencial é muito pesado, certo? Então ele deixa ali uma massa não suspensa muito elevada no carro. Isso impacta a dinâmica do veículo, certo? Por outro lado, tem uma grande robustez, aceita muito torque, muita potência, né? Então continua sendo um tipo de suspensão muito utilizado. Dead-on ninguém usa mais, né? Minto, no Smart, se eu não me engano, é Dead-on, né? Aí o que acontece? Eu tenho um diferencial, né? Sai os semi-eixos do diferencial, mais os braços que conectariam o diferencial estão conectados à carroceria e são rígidos. Então é um arranjo um pouquinho diferente, né? Beleza, vamos falar de uma coisa interessante aqui.
Movimento relativo. A gente falou logo no começo, né? Certo? Que a suspensão, ela, bom, provê ali uma forma de eu ter um movimento da roda, do cubo de roda, então é da roda, né? E a carroceria. Ok. Né? Então, vamos considerar uma situação, certo? Uma junta prismática. Uma junta prismática, certo? E eu tenho uma manobra que causa um efeito de roll, que é o rolling, né? Uma manobra que causa um efeito não, um efeito não, um movimento, e aqui eu digo geralmente da massa não suspensa, um movimento de rolling, certo? Beleza, é um movimento de rolling excessivo, certo? Beleza, o que é que isso causa? Bom, se eu tenho um rolling excessivo, eu vou ter cargas, né, sobre a suspensão, sobre as rodas, que não foram previstas, né? Cargas não previstas. O nome disso é misuse. Certo? Beleza. Quando eu tenho cargas não previstas, o que acontece? E eu falei isso como uma das coisas que a suspensão precisa lidar, certo? O exemplo do carro de corrida, inclusive, foi sem querer querendo, bem-vindo, certo? Essas cargas, como elas são excessivas, elas excedem o limite no qual o componente foi projetado, eu vou ter ali um dano, certo? Logo entra aquele efeito do compliance do material, certo? E o compliance quando eu digo isso, não é o pneu. O pneu não pode ser o compliance. O compliance tem que ser nos componentes. Nos componentes da suspensão, certo?
Vou até fazer uma representaçãozinha disso aqui. Eita pau, vai começar a violência. Beleza. E a gente vai ver isso agora, movimento relativo. Vamos lá, para o nosso chassi. E começou. Parkinson. Certo? Aqui nossa linha de centro. Não, linha assim não. Beleza? Aqui o centrinho de massa. Vou chamar aqui de G. Certo? 3, 6, 9, 11. Três, 6 quadradinhos, 8. Não sei porque não ficou igual. É foda mesmo. Ok. Beleza, nossa suspensão aqui. Nosso chassi. Então, vou botar bem aqui. Agora vamos para a suspensão. Certo? Beleza. Quase igual. Manga de eixo. Manga de eixo. E o nosso pneu. Nossa roda. Aqui. Aí. Certo. Aí. Perfeito. Aí a gente só completa aqui os braços e pronto. Aqui o nosso pneu. Ok. Nosso manga de eixo. E vamos completar aqui a suspensão. Pronto, completada a suspensão. Beleza! Então, vamos passar. GG! Pronto. Vamos passar aqui a linha reta
E aqui é a estrada. Certo? Beleza. E aí a gente tem o movimento de rolling. Certo? O que ocorre no movimento de rolling? Aqui o centro de roda. Então temos uma linha de centro. Uma linha de centro. Aqui vai estar a bitola, a baitola, né? Vocês já ouviram falar da palavra baitola? E o seu baitola, né? Veio de bitola, né? Pesquisa aí que veio lá do Ceará, né? De uma antiga base militar dos americanos lá, né? Então esses baitola ficavam lá enchendo o saco lá. Beleza. Então, quando eu tenho movimento de rolling, eu vou ter algo nessa linha aqui. Eu vou ter algo, certo? Como eu falei ali no lance da suspensão rígida, né? Eu vou ter uma roda subindo e outra descendo. Aqui veja que nesse movimento de rolling, vamos só focar no centro da roda, tá? Aqui no centro de roda. Só focar no centro de roda. Deixa eu ver uma cor mais legal aqui. Vai lilás mesmo. Então o centro da roda ele veio bem pra cá. E esse centro aqui ele veio pra cá, certo? Então o que aconteceu? Temos aqui um ganho de altura, né? Vertical, delta Z, certo? Mesma coisa aqui, né? Na parte de baixo, certo? É evidente. Mas mais importante do que isso, né? Aí, tão importante quanto, eu vou ter um delta teta, uma variação no ângulo, né? Como que fica? Como que a gente descobre, tem uma relação disso, certo? Quando uma carga é muito excessiva, quando esses movimentos extrapolam o range de deslocamento, né? Bom, para eu calcular o meu delta teta é muito simples. Delta teta, e aí a gente pega por relações trigonométricas, 2 delta Z sobre T. Com alguma manipulação, né? Eu tenho que delta teta sobre delta Z é igual ao quê? A 2 vezes 2 sobre T, certo? Se o meu objetivo é reduzir esse deslocamento, certo? Que tende ali, por que é importante também a gente trabalhar com isso? Porque essa rolagem excessiva causa um desgaste acentuado dos pneus, né? Isso tendo em base carros de rua, né? Então, veja que tem uma correção aqui para fazer, ou não, porque eu considerei o
centro do pneu, mas na verdade é o centro de contato, certo? É isso aqui, certo? Beleza. Então apaga esse aqui e apaga esse aqui. É esse ponto aqui, um ponto de contato. Vamos chamar ele de P. P', P'. Certo. Então, ponto de contato. Então, por isso que é importante para o desgaste de pneus. Veja que ele é importante para o desgaste de pneu, certo? Então, se esse deslocamento é excessivo, certo? Esse movimento de roll é excessivo sobre os pneus, sobre as rodas, eu vou estar gerando ali um desgaste acentuado. Por quê? Como eu mostrei antes, a roda ela vai seguir um caminho mais ou menos assim. Oh meu Deus, né? Certo? Beleza. A roda ela vai seguir mais ou menos um caminho mais ou menos assim, certo? Esse caminho em S que a roda vai seguir. Se eu tenho uma pista e eu tô com grande carga, um grande movimento de rolagem ali, o que é que vai acontecer? Esse pneu ele vai apoiar mais em um canto da banda de rodagem do que em outro. Isso pode ser aliviado com barras de estabilizadoras, né? Mas a gente entendendo que é importante reduzir o delta θ e o delta z, certo? A gente entendendo como reduzir isso aqui, aprendendo a desenvolver a suspensão de modo a controlar isso aqui, a gente tende ali a facilitar um menor desgaste de pneus. Menor desgaste, menor rolagem, certo? Por outro lado, quando eu trabalho com esses parâmetros de forma a controlar mais esses movimentos, sabendo que eu estou lidando ali com cargas elevadas, eu vou ter menor durabilidade. Menor durabilidade de quê? Dos componentes da suspensão. Por quê? Porque ele vai muito desse efeito aqui, ele depende do compliance da suspensão. Qual é o movimento que causa rolagem? Para começo de conversa, curva, certo? Eu posso ter também superfícies inclinadas, passagens inclinadas. Isso pode acontecer também, né? Então uma parte desse efeito vai ser suportada pelos componentes da suspensão, certo? E aí não tem outra. Eu vou ter que garantir aqui, certo? Com valores de coeficiente de segurança, né? Tensão, né? Equivalente, deformação, para ter um compliance, certo? Adequado. Aonde entra essa deformação? Bom, sabendo o deslocamento da roda, eu sei a deformação, porque eu tenho deslocamento, certo?
Então eu tenho como estimar os esforços nos braços, no cubo, na manga de eixo. E aí, sabendo desse parâmetro aqui, e eu também vou descobrir através desse. No ato do conceito, né, do carro, no desenho, da suspensão e tudo, trabalhar com o wheelbase, né, a bitola, né, o baitola, né, trabalhar com a bitola geralmente também ajuda. Mas a maioria, quando é feito, basicamente quando o monobloco é feito, já se sabe ali mais o range que esse carro vai ter de bitola entre, né, da largura do eixo, né, da bitola. Já se sabe mais ou menos o que é isso, né? Então são parâmetros de projeto. É isso que importa e é isso que você tem que entender, certo? E é mais ou menos essa equaçãozinha aqui. Obedecendo isso aqui, eu consigo garantir ali um nível de robustez. Por quê? Porque T é o meu parâmetro de projeto, certo? É a medida do carro. Delta Z são o quê? Vem de onde? Wheel loads. Que vem de onde? Vem do uso. Driving vem da rodagem, né? E rodagem não tem como controlar tanto quanto um parâmetro de projeto. Então, enquanto tiver delta teta, delta z dentro desse valor aqui, tá tudo certo. Finado, acabou-se. Fim. É isso. É aqui. Fim. The end. Próximo vídeo a gente vai falar de suspensão. A gente vai continuar falando de suspensão, mas a gente vai entrar na numerologia, né? Eita porra. Ai, cara, eu lembro dessa aula aqui, bicho. O professor ficou puto que eu fiz uma pergunta. Corno, né? Aí, beleza, vai ter mais suspensão. Isso aqui eu não vou botar porque... Beleza. Acceleration. Vamos ver. Ok. Próxima aula a gente vai analisar um pouquinho, agora com um pouquinho mais de numerologia, né? Suspensão multilink, suspensão McPherson. A gente vai ver algumas equações para essas suspensões no próximo vídeo, que é uma aula, mas que ao mesmo tempo não é uma aula, é eu estudando, mas aí você fala o que você quiser, né? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!